Agora, falando sério, por que Java é ruim e JavaScript é bom? Eu vi justamente essa pergunta na internet e me fez refletir. Poxa, se a gente for olhar a internet de fato, faz muito sentido você tirar esse tipo de conclusão, porque Java é uma linguagem que tem muito hater na internet, né? Tem muito hate, tem muito meme sobre Java, enquanto JavaScript acaba ganhando o coração dos iniciantes ali, tem muito material, muitas pessoas acabam iniciando por JavaScript, e para quem tá começando e não entende nada sobre o assunto, acaba justamente fazendo essa leitura. Mas por que de fato tem tantas pessoas falando mal de Java na internet? Por que a gente tem esse retrato ali da comunidade nesse sentido? Será que dá pra gente comparar uma linguagem com a outra? Será que existe uma linguagem ruim e uma linguagem boa? Será que dá pra fazer esse tipo de comparação linear? E outra, por que quase não indicam Java pra iniciante? Nesse vídeo aqui eu sei que eu vou abordar um assunto polêmico na comunidade, mas eu prometo trazer alguns insights valiosos. Bora pro vídeo. Uma coisa é fato, Java é a linguagem que tem mais hater na internet. Você vai encontrar um monte de memes, você vai encontrar um monte de vídeo dedicado para falar mal de Java. Inclusive o Fiasco fez um vídeo inteiro de 100 segundos de puro ódio para falar mal de Java. E eu adoro o conteúdo dele, ele edita muito bem os conteúdos, né? É um cara que tá fazendo conteúdo sensacional. E eu comecei a perceber esse movimento e pensei, cara, eu tenho que falar sobre isso justamente por conta dessa pergunta que eu vi na internet. Essa percepção que quem não tem ali conhecimento sobre o mercado pode estar tendo justamente por olhar esse retrato ali da internet, né? E eu acho que esse meme que eu vou mostrar pra vocês aqui na tela resume muito sobre esse assunto. Na verdade, o vídeo poderia acabar aqui, porque esse tipo de discussão de linguagem X, torcida de linguagem X versus linguagem Y, é uma discussão extremamente contraprodutiva. Não dá pra você comparar uma linguagem com a outra de forma geral assim. Acho que o único sentido que dá pra você comparar as tecnologias é realmente tendo ali uma demanda, requisitos ali do seu projeto pra você comparar uma tecnologia com a outra e entender quais são os prós e contras. Afinal, é sobre isso. Toda linguagem tem seus prós e seus contras. Não existe uma linguagem ruim se ela tem mercado, porque se ela tem mercado é porque ela resolve algum problema, e não existe uma linguagem perfeita que vai resolver tudo, e a gente tem que parar com essa bipolaridade. Poxa, Carol, mas por que a gente vê tanto conteúdo assim sobre Java na internet? Já vou falar sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Carol Tequita, sou engenheira de software sênior, trabalho nesse mercado há mais de 13 anos e tenho esse canal no YouTube para compartilhar conhecimento sobre tecnologia. Esse é um canal de tecnologia que vai te ajudar na sua carreira com programação, e mesmo se você não for um programador e não tiver interesse em se tornar um programador, esse é um canal de tecnologia que vai te trazer muita informação. A única coisa que eu sempre peço pra você é que, se você gostar desse conteúdo, que você já deixa seu comentário aqui, já curte, já compartilha, pra que esse conteúdo consiga atingir mais pessoas, pra que a gente consiga falar assim pro algoritmo que esse conteúdo é legal. E eu sempre tô olhando os comentários, eu sempre tô respondendo os comentários, e quem já é raiz sabe que eu escolho um comentário pra responder sempre no final do vídeo, então não deixe de interagir, é assim que você está apoiando meu conteúdo. Bom, agora bora pro assunto aqui do vídeo em relação ao Java. Eu acredito que tem dois pontos muito importantes em relação a essa visão do Java, esse hate que o Java sofre ali na internet. O primeiro ponto é que eu acho que a comunidade tem uma resistência muito grande com linguagens que são mais verbosas, digamos assim. O que é uma linguagem verbosa? É uma linguagem que você precisa escrever mais para chegar em um certo resultado. E tem uma série de memes sobre Java em relação a isso, inclusive vou colocar um deles aqui na tela. E eu acho que essa questão da sintaxe, de ser uma linguagem um pouquinho mais burocrática e verbosa, acaba atraindo um pouco essas críticas aí da comunidade. Por outro lado, JavaScript, uma linguagem hype ali, que tem uma sintaxe muito mais enxuta nesse sentido, acaba ganhando a preferência dos iniciantes. Eu sinto, pelo menos, que segue muito o raciocínio de, poxa, a linguagem tem uma sintaxe mais simples, então ela é mais fácil ali para iniciantes, né? Mas o que poucas pessoas falam em relação ao Java, que é uma característica muito importante da linguagem, é que Java é uma linguagem que tem tipagem forte e tipagem estática. E eu vou bater a real e te falar aqui 3 pontos que esse tipo de característica acaba sendo muito bom para iniciantes. O primeiro ponto é a detecção de erros. Linguagens com tipagem estática, você consegue ali detectar os erros mesmo antes de executar o código, ou seja, o iniciante ele tem um feedback muito mais rápido do que ele está fazendo. Outro ponto que eu acho importante é clareza e legibilidade. Então, uma linguagem com tipagem estática vai fazer com que você tenha que declarar explicitamente
somente ali os tipos, o que acaba tornando o código mais descritivo, digamos assim, e mais claro em relação ao entendimento, principalmente para iniciantes. E o terceiro ponto que eu acho que linguagens de tipagem estática sejam interessantes, né, é porque elas permitem que você absorva com mais profundidade os fundamentos, que é justamente isso que o iniciante ele está estabelecendo ali. Então, como você tem o tipo estática, a tipagem forte, você não consegue confundir esses tipos e você acaba conseguindo entender muito bem quais são os tipos, variáveis e conversões principalmente. Então, se por um lado a sintaxe pode ser um problema ali, um pouco mais verboso e tudo mais, tem esse outro lado que é muito interessante para quem está começando, né? Eu particularmente acho que quando você aprende uma linguagem fortemente tipada, fica muito mais fácil de você aprender qualquer outra linguagem que você vai pegar ali pela frente, porque justamente você consegue estabelecer muito bem esses fundamentos. O JavaScript é uma linguagem sensacional justamente por conta ali da sintaxe, da versatilidade, ali da quantidade de materiais que você encontra na internet, mas essa questão dele ter a tipagem dinâmica, eu acho que acaba sendo um ponto também que pode confundir quem está iniciando a entender justamente esses fundamentos que eu falei. Então, veja, tem os dois lados das duas linguagens, não tem uma linguagem perfeita nesse sentido. É claro que aqui eu tô falando do JavaScript, não do TypeScript, que é um superset do JavaScript que te permite justamente trazer essa tipagem estática pro JavaScript. Mas falando da linguagem crua, de fato, eu acho que, por exemplo, vamos supor, no JavaScript você pode somar string com número, você pode mudar o tipo da variável ali ao longo do programa, justamente porque ele tem essa tipagem dinâmica. E eu acho que esse ponto realmente acaba sendo um pouquinho confuso, né? Agora, por outro lado, olhando ali os contras também, o Java é uma linguagem pesada. Eu acho que esse é outro fator que muitas pessoas falam aí na internet, né? Sim, Java é uma linguagem pesada porque ela foi feita para rodar em servidores, né? Então, olhando para esse lado, pode ser extremamente doloroso aprender ali Java se você não tem uma máquina decente para rodar isso, você vai acabar sofrendo bastante nesse sentido e eu super concordo. Mas outro ponto que falam do JavaScript, que é uma linguagem extremamente versátil, Java também é uma linguagem versátil. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando justamente sobre linguagens no mercado de tecnologia. Eu fiz tipo um mapa das principais linguagens ali em relação aos nichos. E nesse vídeo, se você assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você assistir esse vídeo, você vai ver que Java é uma linguagem tão versátil quanto o JavaScript. Dá pra você fazer muita coisa com Java. Java é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Agora você vai dizer, tá bom, Carol, então você tá dizendo que todo mundo tem que começar a aprender Java? Não, eu quero justamente ir contra esse tipo de discurso generalista. Então, não, você não tem que começar por Java e não, você não tem que começar por JavaScript. Na verdade, tem muitas outras linguagens no mercado de tecnologia que precisam ser lembradas, C#, Ruby, Rust, tem muitas possibilidades no mercado e eu acho que a gente precisa encher a internet com mais conteúdos para ajudar os iniciantes a enxergarem mais possibilidades. E tem uma coisa bem legal sobre isso, foi que no último vídeo que eu fiz sobre HTML e CSS, falando justamente sobre esse caminho, esse senso comum ali que a gente vê na internet, muitas pessoas falaram justamente isso. Poxa, eu comecei estudando JavaScript, não gostei, agora eu tô estudando Java e amei. Eu achei legal ver esse tipo de comentário, né? E ver que as pessoas realmente se identificaram com isso, para desmistificar um pouquinho esse caminho comum que existe, né? Muitas pessoas falaram lá sobre C#, falaram sobre Ruby, falaram sobre outras linguagens ali, que eles acabaram se descobrindo nesse meio do caminho. O que eu acho principal para quem tá começando é não eliminar as possibilidades, principalmente pensar ali estrategicamente na sua carreira. E se você quer conhecer mais sobre Java, tem dois criadores de conteúdo que eu recomendo bastante. A primeira é a Loiane, que tem livros a respeito, ela é uma referência no assunto e tem até um curso gratuito no canal dela. Realmente admiro muito o trabalho da Loiane. E o segundo canal que eu recomendo é do curso de tecnologia do Samuca. O Samuca trabalha com Java, fala sobre isso. Inclusive, eu pedi uma participação dele aqui nesse vídeo para trazer um pouco da sua opinião sobre o assunto. Bora lá conferir? Fala, programadora Tequita! E aí, cara, o que você anda programando? Eu vim falar aqui um pouco, dar uma força pra Tequita, falar sobre Java. Eu sou um entusiasta de Java, gosto de falar sobre essa linguagem e eu queria entender, né, que é o assunto do nosso vídeo, por que as pessoas têm tanta raiva de Java, por que as pessoas têm esse ódio pela linguagem, sendo que é uma linguagem tão maravilhosa e tão linda. Eu queria colocar alguns pontos para vocês aqui, ficaram curiosos, né? Falando aqui sobre a linguagem Java é uma linguagem que atende muitos dos problemas da web. É uma linguagem que, se vocês não sabem, está em mais de 90% dos servidores, né? Até quando você usa Python ou qualquer outra linguagem, a gente às vezes está usando uma ferramenta por trás dos panos que é feita em Java, né? Como Kafka, né? Tem Hadoop, tem muita
coisa ali, né, galera? Tem o Spark, que é feito em Java, e todas essas são linguagens que são usadas junto com dados, né, que é a linguagem de programação que normalmente as pessoas assimilam muito a programação com Python, por exemplo, né? Tem muita gente também que tem raiva do Java e vai pro JavaScript, que quando a gente pensa, a gente acha que é a mesma coisa, mas não tem nada a ver, galera. O JavaScript só tem o nome de Java, mas na verdade ele é ECMAScript, né? Eles pegaram e surfaram na onda, usaram o nome Java para poder pegar a onda com o Java, porque há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Java ainda é, mas era mais ainda hypado do que é hoje, né? A linguagem tá com seus 28 anos de existência, né? Uma linguagem bem poderosa, que tá há bastante tempo no mercado e que nunca teve indícios, galera, de ser descontinuada ou de morrer, tá? Que também é uma falácia que falam muito por aí. Então, galera, eu acho que é uma coisa muito importante você colocar na mente e não ter raiva, né? Não ter hate de linguagem nenhuma, porque cada uma delas tem seu propósito, né? Tem isso também, muita gente tem preconceito com Java, porque na hora que vai aprender orientação a objeto lá na faculdade, o professor não estava muito motivado em te ensinar, o professor estava mais ou menos, não estava lá com aquele ânimo para te ensinar, e você foi lá e fez uma pequena linha de código de JavaScript, de Python ou de qualquer outra coisa, viu que funcionou, e você automaticamente criou raiva com Java. Então eu vejo que a orientação a objeto é o grande vilão para quem tem raiva de Java, e eu aconselho você a não ter medo da orientação a objeto. Paradigma orientação a objeto, eu acredito ainda que é um dos melhores paradigmas que tem, se não o melhor, na minha visão o melhor, e que vem para te ajudar bastante. Então não tenha medo, você vai ter um pouco mais de trabalho para aprender no começo, mas depois você vai se encantar demais com o que o Java vai poder proporcionar na sua carreira e na sua vida, e os seus projetos vão ser muito mais fáceis de você dar manutenção. Então acho que ficou claro, né, Tequita? Eu espero que eu tenha deixado claro pra vocês, galera, e até os próximos vídeos onde a gente vai estar fazendo collab, eu e a Tequita aqui, beleza? Abraço, Tequita, até a próxima! Você começou a estudar programação e se sente frustrado? Eu sei, não é tão fácil quanto te venderam assim, mas aqui a gente trabalha com a realidade. O que eu tenho pra te dizer é que tudo é possível com dedicação e persistência. Aprender algo novo é extremamente desafiador, principalmente para quem precisa conciliar ali rotina de estudos com trabalho. Às vezes parece que é impossível manter o foco, mas não desista, acredita no seu potencial e principalmente respeita a sua caminhada. O processo pode ser lento sim, mas continue se preparando e principalmente praticando. E se você está buscando uma formação sólida para entrar no mercado, eu super recomendo você dar uma olhadinha no curso de desenvolvimento de software da Cobus Academy, justamente porque eles têm uma base muito robusta e condizente com o mercado. Isso quer dizer que são muitos exercícios e projetos para consolidar o seu conhecimento sem atalhos, sem contar ainda a mentoria de carreira e monitoria que fazem muita diferença na sua caminhada. E para você conhecer um pouquinho mais sobre essa formação da Cobus Academy, o link vai estar na descrição, e nesse mês de agosto, usando o meu cupom, você consegue R$1.000 de desconto. Então, não vai perder essa oportunidade. Link na descrição e o cupom também. E foi exatamente por isso que 10 anos atrás eu resolvi aprender Objective-C. Será que é porque é uma linguagem fácil? Não é por isso, mas é porque era uma linguagem extremamente estratégica para o que eu queria, que era desenvolvimento iOS. E não ia ser um caminho fácil, porque não tinha muitos cursos, não tinha muita informação, mas eu pensei justamente nesse lado, né? Se eu tenho essa barreira muito grande, se eu tenho muitas pessoas não querendo, não se interessando ali justamente por conta da dificuldade da linguagem, isso pode ser extremamente estratégico para onde eu quero me posicionar. Então, o ponto que eu quero trazer aqui, que muitas pessoas defendem ali, né, é que nem sempre o caminho mais fácil vai ser o melhor para você. Às vezes o que você precisa para sua carreira é justamente o contrário disso. Hoje eu acho que a internet está abarrotada de conteúdo de linguagens específicas, principalmente JavaScript e Python. E não tem um vídeo que eu gravo aqui no canal que uma pessoa não pergunta: dá para usar Python para aplicativos? Dá para criar games com JavaScript? Como se só existissem essas duas linguagens, como se não fosse uma opção aprender Java, C#, Swift, Kotlin e as outras linguagens do mercado. Eu já trabalhei com várias linguagens ali ao longo da minha carreira, trabalhei com JavaScript, trabalhei com PHP, trabalhei com C#, tô trabalhando com Kotlin agora, Swift. Na minha squad, inclusive, no projeto que eu tô, tem Java e tem C++, né? Então eu acho que um programador, ele precisa ter a mente aberta e principalmente pensar na sua evolução e pensar em entregar a melhor solução possível. Essa coisa de linguagem X, linguagem Y, discussão entre a comunidade, não leva ninguém a lugar algum. E é muito importante a gente tirar um pouquinho essa questão do senso comum. Eu acho que o senso comum, ele acaba sendo muito perigoso. E eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre JavaScript, muitos vídeos, né? E são vídeos que têm muitas views, porque as pessoas se interessam muito sobre o assunto. Mas eu acho legal também trazer outros tipos de conteúdo, falar sobre games, falar sobre iOS, trazer mais conteúdos pra galera entender aqui as possibilidades de mercado, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado trazer aqui nos meus vídeos. Inclusive, nesse
vídeo que eu falei sobre o mapa do mercado de tecnologia foi um vídeo que eu fiz para poder justamente explicar as possibilidades que existem no mercado e que não fica claro para quem está começando. Quem está começando não sabe que tipo de linguagem pode aprender para cada nicho. Então, esse tipo de conhecimento fundamental que para quem não sabe nada e olha um direcionamento muito específico, acaba seguindo e não entendendo que aquele caminho muitas vezes não faz sentido nenhum para a carreira dele. Sabe quantas linguagens existem no mercado? Mais de 1.300 linguagens de programação. É claro que a gente tem as mais populares ali, mas são muitas possibilidades, Então, o meu conselho que eu dou para quem tá começando é não se limitar, principalmente ter a mente aberta. E não quer dizer que você escolher uma linguagem para aprender os fundamentos, que você tem que seguir com isso pro resto da vida. Você pode trocar de linguagem, com os fundamentos, com a base bem estabelecida. Não vai fazer diferença uma linguagem ou outra. Você vai entender ao longo da sua carreira que é normal você trocar de tecnologia, que é normal que as tecnologias sirvam, para resolver problemas e não que tenham um fanbase nesse sentido. O mercado de tecnologia ele é muito amplo, muito dinâmico. Qualquer direcionamento genérico que não leve em consideração principalmente o seu contexto e o contexto atual do mercado pode não servir para você. E por isso eu te recomendo que você vá atrás da informação. Então converse com pessoas que já estão no mercado, pega opiniões diferentes ali, entenda a realidade do mercado de fato, dá uma olhada nas vagas, dá uma olhada ali nos nichos que tem possibilidade ali de você atuar, não só back-end, front-end, mas tem mobile, tem desktop, IoT. Aliás, Java é uma linguagem muito forte para back-end, sistemas embarcados, desktop, IoT. Tem várias aplicações e versatilidades ali que essa linguagem é utilizada e ela tem muita força ali de mercado, E não tô falando só de Java, C Sharp, Ruby, Rust, tem outras linguagens e outras possibilidades ali, que é muito legal ali quem tá começando entender, pesquisar, entender ali o contexto de mercado e nessa pesquisa, nessa investigação, você pode acabar encontrando oportunidades bem interessantes. Agora eu quero saber de você, se você já trabalha no mercado de tecnologia, qual linguagem você escolheu e por que você escolheu essa linguagem? Não deixe de comentar, seu comentário é muito importante pra mim e agora eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo do canal, do Lu Silva 6697. Tô muito confuso se sigo estudando Java ou JavaScript em diante, sério mesmo, muito confuso. Eu acho que eu confundi mais ainda a sua cabeça nesse vídeo aqui. Poxa, Lu, mas eu não quero dar um direcionamento certo porque eu não acho que existe um direcionamento genérico. Um conselho que eu dou pra você é que você assista esse vídeo que eu falei sobre o mercado de tecnologia, sobre as linguagens do mercado de tecnologia, que eu vou deixar um card aqui no final do vídeo, e nesse vídeo você vai entender a aplicação de cada linguagem em cada nicho. E aí, se nesse momento aqui você já tiver um nicho definido, poxa, quero ser back-end, quero ser front-end, quero ser mobile, quero trabalhar com embarcados, desktop, se você tiver um direcionamento, você consegue ver lá as possibilidades que você pode seguir em relação às melhores linguagens para você aprender, as linguagens que tem mais mercado. E assim você consegue fazer uma escolha mais estratégica. Esse é o conselho que eu te dou. E principalmente buscar informação, conversar com quem tá na área, Entender o mercado pela sua própria visão também vai ser muito importante. Muito obrigada pelo seu comentário, eu espero que eu tenha conseguido responder aqui a sua dúvida. Se você gostou desse conteúdo, cara, deixa um comentário qualquer ali, por favor. Engaje nesse vídeo que é muito importante pra mim. Se inscreve também pra gente se encontrar toda semana. E antes de eu me despedir, vocês vão maratonar os conteúdos do Atequita Flix. Eu vou recomendar justamente esse vídeo que eu falei sobre linguagens do mercado de tecnologia, um mapa geral sobre o mercado, E o outro vídeo vai ser uma recomendação do YouTube. E agora o que eu vou fazer? Eu vou editar alguns vídeos de um curso que vem por aí. Mas vai ser gratuito, hein? Se inscreve aqui pra você não perder nada.